Fala pessoal, boa noite para todo mundo aí que está entrando. Estamos aguardando aí o nosso convidado, o Dr. Guilherme. Boa noite aí para todos que estão entrando. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos participar. Discussão hoje sobre PCR traumática. Até minha esposa entrou, Milena. Beijo, amor. Muito bom. Vou guardar aqui o nosso convidado. Vamos lá. Boa noite, Robson, Genivaldo, Rafael, Stefânia, Jonathan, Lucimara, todo mundo aí que entrou, Ferraz, Tamara, Adriano Gomes, Eliane Santos, é isso aí, Gleice, todo mundo aí que tá entrando. Alexandre, grande Alexandre, Lenovias, Resgate Rodoviário BR, show de bola, vambora. Cadê o Dr. Ponsete? Guilherme, se estiver nos vendo aqui, só dá para participar via celular, tá? Pelo computador não vai aparecer o convite para você, é só pelo celular. João Gabriel, AB, o A01 da Colinas, João e Marcelo, é isso aí. Escudeiro, muito bom. Juliana, enfermeira de Araras, show de bola. Muito bom, pessoal. Vamos só aguardar aqui o nosso convidado. Ana Carol. É isso aí, Ponsete, só via... Aí, meu garoto. Érica, minha irmã. Opa, Ô, boa Guilherme. noite. Tudo bem, cara? Eu só não tô te vendo. Ih, Tô te escutando bem, eu só não tô te vendo aqui. deixa eu ver se eu resolvo aqui. Não sei se a tela tá aberta para nós aqui. Vamos ver se aparece o Dr. Guilherme para que a gente possa iniciar. Tá rodando aqui. Seu áudio tá legal. Só não tô vendo você. Opa, o Dr. Guilherme saiu. Deve estar com algum probleminha técnico lá para conseguir acessar. Vamos ver. Vou chamar ele de novo. Convidei ele de novo. Pessoal, boa noite para quem está entrando. Vamos ver se o Dr. Guilherme aparece aí agora. Kodama, boa noite. Tô te ouvindo, cara. Só não estou te vendo. Agora apareceu o seu ícone aí, mas tá tudo cinza aqui na sua tela. Não tô te vendo. Tá me Acho que escutando tá legal? um pouquinho, Kodama. Tá me ouvindo ainda, Kodama? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo tranquilo. Só a Poxa. sua imagem que não tá aparecendo. Ah, agora Aí, sim. agora sim, meu garoto. É, Tranquilo. opa, Boa noite só aí. boa noite. Deixa eu só desconectar o fone aqui e conectar novamente. Tá bom, tranquilo. Tava dando um pouquinho de interferência, um pouco de ruído.
ver, o doutor Guilherme está um pouco travado aí. Tá me ouvindo aí? Você me ouve? Estou te ouvindo bem e agora tá legal. Parece que estabilizou aí a conexão. Travou. Tá travando um pouquinho aí a sua conexão, parece. Tenho essa impressão. Não sei se você está em algum local aí que a internet não tá legal, mas está travando um pouquinho. Agora eu acho que melhorou. Aí, beleza. Você tá me vendo Demorou, bem? mas não Meu Pô, áudio tudo tá certinho. tranquilo? Tudo Beleza. certo. Bom, boa noite, doutor Guilherme Boa Ponsete. noite. Obrigado por aceitar falar sobre esse tema, né, tão importante, prevalente, Polêmico, né? polêmico e pouco discutido ainda, né, Guilherme? Que é a PCR Exatamente. de origem traumática. Tanto se fala, se estuda, né, sobre a PCR aí de origem clínica, né, enfim, a CLS, muitas discussões, aulas, e a PCR traumática, ela veio a ser um pouquinho mais discutida recentemente, né? A gente via pouquíssimas pessoas abordando esse assunto e pouquíssimas pessoas, né, Guilherme, você sabe bem disso, é, é, assistindo adequadamente esse tipo de paciente, muitas vezes nem assistindo, né, por achar que o esforço Exato. era fútil, né, numa PCR traumática. Então, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o público, né? A gente está com uma audiência bacana aqui numa quarta-feira à noite, então se apresente, fale um pouquinho sobre você, onde você trabalha, qual é a sua experiência aí na área médica. Legal, Kodama. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Você é um Opa, cara que já me deu várias oportunidades aí na carreira médica e está me dando mais uma agora, que é participar dessa discussão que eu acho tão legal, tá certo? E muito bacana. importante. Bom, meu nome é Guilherme Ponsete, eu sou cirurgião, fiz cirurgia no Hospital Guilherme Álvaro, em seguida fiz cirurgia avançada. Sou especializado no atendimento de pacientes politraumatizados, faço parte da equipe de atendimento ao trauma aqui da Santa Casa de Santos. É, Atuei ali no Grau, SAMU, no resgate rodoviário lá na Autoban, né, Fernão Dias. Ah, Faço também um tipo de resgate bastante especializado, que é um resgate em autódromo de pilotos, né, politraumatizados. E basicamente a minha experiência dentro da medicina é com emergências, principalmente emergências traumáticas, né? Bom, basicamente é isso. Não tenho. Muito bom. Sou instrutor da TLS, fiz o curso da TLS e logo em seguida o instrutor. Vou renovar o meu instrutor agora em maio desse ano e pretendo continuar falando cada vez mais sobre esse assunto. Bom, perfeito. Então a gente não poderia estar com um convidado melhor aí para falar de algo que está intimamente relacionado ao trauma, né, Guilherme? E para que nós podemos, para que a gente possa começar adequadamente, eu atendi recentemente um caso que eu acho que ele vai ilustrar bem aquilo que a gente vai falar. Olha só a situação. Nós fomos acionados aqui em Jundiaí para atender uma paciente, uma feminina jovem, aproximadamente 20 anos, que ela sofreu uma queda de moto em rodovia seguido de atropelamento por caminhão, tá? Na nossa chegada, essa paciente estava inconsciente, ainda na faixa de rolamento. Ela sofreu uma queda da moto no corredor e o rodeiro traseiro de um caminhão passou por cima do tronco dela, tá? Então ela tinha esmagamento de pelve, enfim, tinha sinais evidentes de choque. Quando nós chegamos, ela estava em gasping, tá? Tinha um pulso fino. Embarcamos, estabilizamos a pelve via aérea. Essa paciente parou dentro da viatura, tá? Ela parou. Guilherme, pensando nessa cinemática, nesse cenário aí, você, obviamente, acho que ninguém aqui tem dúvida que a origem da PCR dela é traumática, correto? Ela não teve nenhum colapso, não teve nenhum Sim, problema e ela teve um trauma de alta energia. Guilherme, para o nosso público aqui, o manejo da PCR traumática ele é bem diferente da PCR clínica, né? De forma conceitual. Qual que seria então ali as primeiras medidas para nós, né? Tanto da equipe médica e também para a equipe de esporte básico de vida, que o nosso público aqui ele é bem amplo, né? Tem condutor socorrista, técnico, auxiliar, enfermeiro, médico, acadêmico. Qual que seria ali de sim. uma maneira bem simples, Guilherme, a sequência, quais são os passos principais para a gente atuar numa PCR de origem traumática? Ô, Dama, antes de responder a tua pergunta, me permite um paralelo só para ir nesse Com ponto. certeza. Bora. A PCR traumática, ela sempre foi um pouco.
um tabu, assim, sabe? Eu sempre me incomodei muito com isso. E só para puxar um gancho para te responder, a gente, durante a história aí da medicina e a história dos traumas, a gente atendia as PCRs traumáticas como se fossem PCRs clínicas. E com o decorrer, a história, os estudos, os atendimentos mostraram para a gente que a gente tem que atender a PCR traumática baseado na fisiopatologia do trauma. Tá? Sim. Então, o teu caso aí, basicamente, nós vamos abordar ele. Eu tenho a certeza absoluta que você fez isso, abordar de acordo com a fisiopatologia do trauma, né? Então, o que mata mais no trauma, no ambiente hospitalar, hoje a gente sabe que a gente tem que abordar primeiro as hemorragias sanguinantes, né? Em seguida, abordagem de via aérea, que foi o que você fez, você já tinha uma via aérea na mão ali. Abordagem da ventilação, abordagem da circulação. E a PCR traumática, ela demanda isso. Eu não vou fazer o que eu faria numa PCR clínica, ali, aquele CAB, etc. Isso serve muito bem para as PCRs clínicas. Na PCR traumática, eu preciso abordar de acordo com a fisiopatologia do trauma. Certo? Então, assim, pelo que você me contou, ela não tinha nenhuma hemorragia sanguinante. Não. Ela já estava com via aérea já avançada, né? Você falou, pensando em básica ou pensando em avançada. Tá? Nos dois sistemas Os dois aí, cenários. eu queria começar já pelo cenário básico. Tá? No cenário básico, eu tenho uma situação onde o básico, sim, salva vidas. Eu penso o seguinte, o que o suporte básico pode fazer nesses casos? Garantir a parada da hemorragia sanguinante, garantir uma via aérea pérvia através de manobras básicas, aspiração de via aérea, manobras como team lift, jaw thrust, fazer uma boa ventilação através do dispositivo bolsa válvula máscara, né? Fornecer O2 suplementar, e aí eu vou pedir, e percebam que a gente fez... Kodama? Tô te ouvindo. Tá. Percebam que a gente está discutindo um manejo de acordo com o XABCD, até por se tratar de um ambiente pré-hospitalar, e aí eu vou pedir licença para usar uma coisa que eu vi você falando numa aula lá na Autobahn uma vez, que é o D, do diesel, né? Então, o que o suporte básico pode fazer nesse momento é garantir o X, o A, o B e o C e encaminhar ao hospital. Tá? Nesse momento, eu tenho um paralelo que isso, abrindo um parênteses bem grande, porque assim, a gente nunca pode tratar a medicina baseado na própria opinião. A medicina tem que ser feita baseada em evidências, tá? Quando eu pego vários estudos e várias evidências relacionados à PCR traumática, eu tenho um deadline, aí, um delta T, para a tomada de decisão sobre alguns procedimentos mais invasivos, em alguns guidelines de 10 e outros de 15 minutos. E aí você sabe onde eu vou chegar já. Então, eu penso o seguinte, o suporte básico de vida, ele está em contato constante com a regulação médica. Tá? E a gente está falando em pré-hospitalar. Então, eu penso que o médico regulador, nesse momento, ele tem que saber algumas informações. Primeiro, há quanto tempo esse suporte básico de vida está da referência de trauma dele. Certo? Segundo, quem é a tripulação do meu suporte avançado? A tripulação do meu suporte avançado, ela é treinada para dar um suporte um pouco mais invasivo para essa vítima, caso seja necessário, porque senão eu não tenho benefício em mandar o suporte avançado para lá. E segundo, o suporte avançado, ele está a 10 minutos daquela equipe ou aquela equipe está a menos tempo do hospital? Porque aí eu busco um deadline, um delta T, de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, dependendo do guideline, do estudo que eu estou falando, para essa vítima estar recebendo um suporte avançado. Seja ele da minha unidade móvel, seja ele um suporte avançado dentro do ambiente hospitalar. Tá? E aí que eu vou decidir, o meu diesel de quem que é? Quem que vai gastar o diesel? O suporte básico para levar a vítima até o hospital ou é o suporte avançado para chegar até a vítima? Certo? Hoje eu tenho estudos que falam que dentro de uma PCR traumática, se eu tenho uma equipe pré-hospitalar capaz de fazer algumas medidas que com certeza a gente vai discutir ainda hoje, eu tenho uma sobrevida maior do que se eu pegar e correr para o hospital. Certo? E aí eu acho que a gente conversa muito sobre o que
O básico pode fazer bem feito. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que o suporte básico, infelizmente, né, ele se limita a essa atuação nesse momento, porém, felizmente, ele ainda tem possibilidade de fazer muito por essa vítima se o básico for bem feito. Porque se o básico não for bem feito nesse momento, aí eu posso ter o hospital a 5, 10 minutos, ou avançado a 10 minutos, que quando essa vítima estiver recebendo o suporte avançado, a sobrevida dela vai ter diminuído. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar a respeito do atendimento do suporte básico. E o Guilherme, uma coisa importante, acho que você falou praticamente tudo. Uma coisa fundamental é lembrar, né, o básico, além de tudo isso que você falou, né, liberar via aéreo, ofertar oxigênio, as manobras manuais, enfim, estabilizar uma lesão, uma fratura, enfim, passar um torniquete. O básico pode, assim como nós, mobilizar uma pelve. Sim, exatamente. Cara, Para controlar o sangramento. perfeito. Sim. Essas são manobras que no primeiro momento foi o que nós, suporte avançado, realizamos, tá? Então não teve nada ali de grandes procedimentos no primeiro momento, tá? Depois, claro, né, garantimos a via aérea dela, era uma crash, ela estava ali quase preparada mesmo, né, era uma crash, então eu acabei entubando sem droga nenhuma. E eu vi que essa paciente tinha uma condição clínica muito ruim, sinais evidentes de choque, e que possivelmente ela iria ter uma parada por conta aí, talvez, daquilo que é mais prevalente nas PCS traumáticas, que é choque. Né? Acredito aí que em torno de 60%, 65% dos casos de PCS traumáticas estão relacionadas a choque. Eu tinha uma evidência que ela tinha um sangramento na pelve, então a gente passou ali um lençol, mobilizamos essa pelve. Possivelmente ela tinha também sangramento abdominal, porque o rodeiro passou ali na região da pelve, do abdômen. Tórax, enfim, aparentemente não, mas o que a gente fez basicamente ali foi fechar essa pelve, garantir via aérea, e o que ela precisava, né, Guilherme, nesse momento, eu não tinha para oferecer para ela, que era sangue e centro cirúrgico. Cirurgia. Então, foi exatamente um atendimento rápido, uma abordagem rápida, e nós optamos por deslocar com ela para o hospital. Lá no hospital, né? Essa paciente, de fato, ela teve uma PCR. Durante o transporte, a gente conseguiu minimamente acesso, um acesso fino, ácido tranexâmico, tá? Foi o que deu para entrar para ela. E já na regulação, como você bem disse, passei para o colega para informar que era uma paciente vítima de um trauma grave, na iminência de uma PCR traumática, então já para deixar a equipe preparada para receber essa paciente, acionar banco de sangue, centro cirúrgico, enfim. E foi isso que nós realmente fizemos e o hospital conseguiu fazer. Você conhece aqui o hospital nosso, aqui de Jundiaí, né? O São Vicente. E conseguimos aí prestar esse atendimento para ela. Infelizmente, o desfecho não foi positivo, né? Essa paciente realmente ela tinha uma lesão complexa na pelve, né? Ela tinha um open book, mais esmagamento, quase toda a pelve e sangue dentro da cavidade abdominal. Nesse momento, Guilherme, eu assim como você, né? Eu vi que você está sendo entusiasta do POCUS, né? Sim, está aqui do lado até. Exato. Eu deixei na manga já. Exatamente, é o equipamento aí, né? Guilherme, nesse momento, qual que é o papel? Opa, sem quebrar, sem quebrar, pelo amor de Deus. Tá ligando, ótimo. Nesse momento, Guilherme, para nós reconhecermos aí situações como essa, né? Na qual a gente tem uma evidência na pelve, uma eventual evidência no abdômen. Você hoje, durante o transporte, e o que os guidelines falam? Podemos ou não podemos usar o ultrassom point of care, o POCUS, durante o deslocamento, ou deixamos essa ferramenta somente por intra-hospitalar? Não, Kodama, a gente deve usar, se a gente tem o dispositivo, nós devemos usar no deslocamento, até, assim, primeiro, como forma de antecipar algum tipo de diagnóstico naquele momento, e segundo, hoje o POCUS ele é utilizado, o ultrassom ele é utilizado na avaliação primária do paciente. Perfeito. Então eu fiz o
X ABCD rápido ali, eu vou fazer o meu ABCD novamente com focos. E aí eu posso pegar alguma lesão, alguma lesão tratável naquele momento, que eu não vi clinicamente, mas que eu fiz com ultrassom e que, inclusive, aí a gente, quando fala em atendimento pré-hospitalar, infelizmente a gente ainda está muito ligado ao PH-TLS, e até mesmo o PH-TLS, eu digo infelizmente porque ele é voltado para paramédicos, e a gente no Brasil, ainda bem, temos um suporte avançado que consegue abrir um leque maior de tratamento, mas quando eu pego o PH-TLS, eu estou autorizado e devo fazer os procedimentos, avaliações em deslocamento. Porque eu não posso, na verdade, numa vítima que está sangrando, perder muito tempo na cena com avaliações e procedimentos que não vão mudar a mortalidade naquele momento, senão, a não ser que eu tenha a possibilidade de parar esse sangramento de alguma forma. Caso contrário, não, e pelo que eu entendi, não é o caso. Eu queria fazer um paralelo com o que você falou, Rodama. Perceba o seguinte, que o que você com o suporte avançado fez na cena, o suporte básico conseguiria fazer. Né? Você garantiu uma via aérea, exato. E uma via aérea básica, bem garantida, com manobras bem adequadas, ela dá também uma oxigenação adequada, muito semelhante. É claro que a intubação orotraqueal protege a via aérea, eu consigo fornecer uma FO2 maior, com maior segurança, porém, eu consigo obter uma boa ventilação, cobertura de via aérea adequada, com um manejo adequado do dispositivo do AMBU, já vou facilitar. O ácido tranexâmico, quanto antes eu usar, melhor, mas eu tenho um delta-T de até 3 horas, de acordo com os estudos atuais, hoje para usar. Então, eu poderia ter usado na entrada. Então, o suporte básico também poderia fechar a pelve. Ele conseguiria, um socorrista, ali, um resgatista treinado, conseguiria prestar um atendimento tão eficaz, assim, levando a uma sobrevida muito semelhante ao que você levou com o suporte avançado neste caso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar. Ô, Guilherme, tá dando um pouco de microfonia. Eu não sei se é o meu ou se é o microfone. Tá chegando meu áudio normal aí para você, cara? O meu áudio está chegando normal. Às vezes eu também ouço com microfonia. O meu fone é esse aqui. Ele já é fone e microfone. Você está com fone e microfone separados? Eu não tô com fone e microfone junto. Eu vou trocar o meu aqui. Para ver se tem alguma... Qualquer coisa eu desconecto o meu Bluetooth aqui e a gente... Fica em paz, deixa eu ver. No celular mesmo. Eu acho que pode ser o meu. Não, enquanto você está ajeitando, eu não sei se você vai tocar nesse assunto ou não, mas quando eu fiz faculdade de medicina, uma coisa que me frustrava muito era que muitos dos meus professores, não de forma inadequada, sabe? Muitos dos médicos naquela época, eles diziam que a PCR traumática era igual a óbito, sabe? Já ouvi muito isso. Não se investia em PCR traumática, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente entendeu que, na verdade, não eram as PCRs traumáticas que eram igual a óbito, éramos nós que estávamos tratando de forma inadequada a PCR traumática. Não estávamos levando em consideração a fisiopatologia do trauma no tratamento dela, né? Isso surgiu primeiro na Europa e depois agora, mais recentemente, de forma mais enfática, o ATLS trouxe também essa abordagem mais voltada para a fisiopatologia. Isso é muito importante, né? Perfeito. E nesse caso, Guilherme, eu troquei o meu fone aqui, ainda está dando uma fonia esquisita. Enfim, mas vamos embora. Quer tentar dar uma... Vamos lá. Vê se... Melhorou? Cara, parece que melhorou. Eu acho que sumiu a fonia. Não, perfeito. Então era o meu mesmo. Tô te ouvindo bem. Vamos lá. Então, Guilherme, por que eu te fiz essa provocação do ultrassom, né, cara? Porque quando a gente identificou que essa paciente parou, e o ritmo que ela parou, quase no desembarque ali, ela parou no AESP, né, Guilherme? Uma atividade elétrica sem pulso que faz todo sentido, possivelmente pela causa, né, da hipovolemia, do choque dela. E essa AESP, né, atividade elétrica sem pulso, eu tava com o meu equipamento e janelei ela. E, cara, era uma pseudo-ESP. Era uma pseudo-ESP. Tá? Ela tinha ainda batimento. Tá? Que no trauma é muito comum, né, Kodama? Muito comum. No trauma é muito comum, principalmente por hipovolemia.
Exatamente. Então, isso fez com que, além de a gente fazer esse diagnóstico da pseudoesp, e é claro que nessa condição a gente empenhou bastante tempo, né, por conta desse achado, né? Ela tinha, obviamente, batimento, não estava gerando débito suficiente para gerar pulso nela, óbvio, por conta do choque profundo, mas, enfim, a gente não cessou os esforços de uma forma tão breve. Essa paciente recebeu sangue, a pelve continuou fechada com lençol. É claro que não foi possível subir, né, para o centro cirúrgico por conta da situação, porém houve empenho importante ali em cima dessa paciente, mas de fato ela sanguinou, né? A pelve dela, obviamente, tinha fraturas complexas, fora o sangramento cavitário, né? Depois a gente refez o exame abdominal e tinha sangue na janela pélvica, tinha sangue, na janela pato-renal tinha sangue, enfim, ela tinha sangue aí na cavidade inteira, mais o esmagamento da pelve. Mas é interessante essa situação do ultrassom, principalmente nesse diagnóstico, né, da pseudoesp, que acaba sendo comum. E realmente, nessa abordagem da PCR, né, às vezes as pessoas ficam um pouco perplexas, porque a gente não começa a reanimação com a compressão, né? Primeiro tratando as eventuais possíveis causas. Então já foi até questionado por algumas pessoas, mas você não vai já comprimir, não vai já comprimir? Eu falei, calma, tem algumas outras coisas antes para a gente fazer antes de começar a compressão. Mas as pessoas ficaram um pouquinho assustadas, né, com essa postura, e a partir disso eu falei, cara, tá tudo errado, né? A gente tem um conceito muito errado, as pessoas têm uma visão muito errada de como é atender uma PCR traumática, a gente precisa mudar isso. Então essa live aqui, ela realmente ela é providencial para que a gente possa estabelecer, né, para o nosso público, né, Guilherme, como a gente vai atuar, o que precisa ser feito e principalmente, né, vamos falar um pouquinho agora das principais causas de PCR traumática, como a gente vai tratar isso de acordo, né, com aquele algoritmo que a gente vê agora aí, que muitas pessoas acham ele extremamente confuso, né? Eu não, eu acho ele bem simples, bem objetivo, é coisa para cirurgião. Mas as pessoas ficam muito ainda assustadas, né, em achar que a primeira coisa não é Tabu. comprimir. Tabu. É tabu, tabu. Kodama, aí a gente precisa entender o seguinte, está muito bem estabelecido já, e já nós temos muita evidência científica de ARCP, de que a ARCP no paciente vítima de trauma, e principalmente não, né, incluindo o paciente vítima de hipovolemia, ela não é eficaz, e ela não é prioridade. Ela Perfeito. não é eficaz, ela não é prioridade. E se a gente pensar bem, quando a gente faz a RCP num paciente que está com hipovolemia, nós estamos fazendo compressão cardíaca para levar qual sangue? Então, o objetivo da RCP, exato, o objetivo da RCP é levar o sangue. E não é simplesmente contrair o ventrículo. Né? Perfeito. Você contrai o ventrículo para levar o sangue. A partir do momento que eu não tenho sangue para levar, eu estou fazendo um procedimento que ele já... Isso não é uma opinião minha, tá? Isso já está bem descrito em vários estudos, isso já é um consenso entre os profissionais especialistas. Então, quando eu falo em RCP no trauma, não é uma prioridade. Quando eu falo no clínico, a RCP e a desfibrilação precoce são prioridades. Quando eu falo no trauma, a prioridade é eu parar o sangramento exsanguinante, eu garantir via aérea e eu garantir uma boa ventilação. Por quê? Porque aí eu começo a entrar nas principais causas, né, da PCR no trauma. A hipoxemia, isso seja por uma obstrução de via aérea ou por um problema no tórax, por exemplo, tais como hemotórax maciço, que também pode ser uma fonte importante de sangramento, que leva a hipovolemia e que leva a PCR, pneumotórax hipertensivo, leva ao choque obstrutivo, leva a má perfusão dos tecidos periféricos, leva a PCR, tamponamento cardíaco, que é uma coisa, inclusive, que eu consigo pegar no copo, no ultrassom, e, de repente, até fornecer um tratamento para aquilo dentro da ambulância, certo? A hipovolemia, né? E a partir do momento que eu entendo que essas causas, elas são reversíveis se elas forem tratadas da maneira adequada, focados nesse problema, eu consigo mudar a mortalidade do trauma. Eu consigo pegar um doente que nos fluxogramas antigos do ATLS, está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou tranquilo. Que nos fluxogramas antigos do ATLS, eu conseguia ter um retorno, uma recuperação de 1,8% desses pacientes, e que hoje, depois que eu mudei
a forma de abordar a PCR traumática, o ATLS me traz uma melhora da sobrevida de mais de 10%, e eu tenho estudos europeus que trazem no trauma penetrante acima de 40% de sobrevida. Que é bizarro, assim, sabe? Pensando como antigamente, de PCR traumática é igual a óbito, eu falo em 42% de sobrevida, poxa, que avanço. Isso no trauma penetrante, mas no trauma contuso então é igual a óbito. Não, eu tenho 25% dos doentes, dependendo do estudo que eu tenho em mãos aí, principalmente estudos europeus, tá? Que eles têm sobrevida, 25%. Para quem antes era 100% de mortalidade, e hoje eu tenho esse resultado, é um grande avanço. Sem dúvida. E aí eu falo muito nesse momento da Europa, porque os estudos mostram que a Europa ela reanima mais trauma que os Estados Unidos, apesar dos nossos fluxogramas e abordagens serem mais relacionadas ao ATLS, ao PHTLS, eu tenho estudos e abordagens europeias que trazem uma sobrevida melhor. Eu tive a liberdade de deixar os meus estudos aqui, e na minha frente tem uma revisão sistemática que reúne 3.251 casos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e compara a sobrevida deles. Perfeito. A primeira conclusão que eles chegam é que se você tiver uma PCR traumática na Europa, a sua sobrevida é maior do que se você tiver uma PCR traumática nos Estados Unidos. Entendeu? Por quê? Porque a Europa, a impressão que eu tenho, e aí, mais uma vez, eu falo de impressões, é que ela entendeu antes que era preciso entrar no mérito do tratamento das causas da PCR e esquecer essa coisa de que PCR traumática é igual a óbito. Por que a gente reanimava a PCR traumática antigamente? A gente reanimava na expectativa desse paciente ter sofrido um mal súbito e aí batido o carro, por exemplo. Então era uma visão errada. Então a gente trazia o fluxograma do ACLS torcendo para o cara ter tido um infarto. Quando, na verdade, a gente conseguia tratar a PCR traumática baseada na fisiopatologia com uma sobrevida igual ao da clínica, muito semelhante ao da clínica. Quando eu falo em ritmo chocável, com chegada do desfibrilador de 3 a 5 minutos, eu falo em 50% a 70% das FGTVs clínicas. Agora, quando eu falo em outros ritmos, ou eu falo em atraso, ou eu falo em PCR clínica intra-hospitalar, eu estou falando em 16% a 20% de sobrevida. Ou seja, a PCR clínica, na maioria, quantas vezes você chega de 3 a 5 minutos com o desfibrilador na cena? Raríssimo. É raro. Então, quando eu falo em PCR clínica, considerando essas particularidades, se eu for ver o retorno, o desfecho clínico da PCR clínica estatístico é pior. E aí eu tenho um tabu de que a PCR traumática é igual a óbito, e às vezes eu invisto meia hora, 50 minutos, uma hora e meia na PCR clínica. Entendeu? Então é uma questão de cultura. Totalmente. O que você tem de visão, eu acho que isso é importantíssimo. Essa coisa de que a PCR clínica, que a PCR traumática é igual ao óbito e que não vale a pena investir no paciente que está em PCR traumático, isso tem que acabar, tem que ser combatido. Perfeito. Essa é a leitura que eu tenho, tá? Confesso para você que quando eu comecei a fazer pré-hospitalar há 12 anos atrás, Guilherme, a orientação até era essa, né? De a gente não investir, não perder tempo em PCR traumático, porque a chance de sobrevivência era praticamente nula. E aquilo que você falou é verdade, né? Quantas vezes a gente não chegou na cena e viu, né, as pessoas atuando em PCR traumática como se fosse uma PCR clínica. Ficava muitas vezes, né, aquela dúvida em relação ao mecanismo. Eu sei que isso é possível também, né? A gente precisa fazer essa distinção. Pode ser que, de fato, né, aquele mecanismo que você identifica, ele não é ali o suficiente para causar uma PCR. Você chega a um paciente que eventualmente você já pode até desconfiar, pega um idoso, pega um paciente que eventualmente tem algum familiar junto, você vê que o mecanismo ele é muito insignificativo, né, para ter gerado uma PCR. Então, nesses casos você pode... Isso, viu? Muito pelo contrário. Rodovia, Sim. a gente vê bastante isso, né? A gente vê muito na rodovia. E acaba, obviamente, daí tendo essa suspeita atuando, né? Como se fosse, de fato, uma PCR clínica. E ficou por muito tempo, né, Guilherme, aquela discussão com o básico. Chegam em PCR,
em tese traumática, instalo ou não instalo DEA, né? Já ouviu isso, cara? Gasto Já ou não isso é gasto discutido, DEA, inclusive, na Autoban. não E a é? gente no Brasil, Kodama, a gente ainda tem um problema que é o custo de disponibilidade da FADO DEA. Pois é, Então cara, é um problema de saúde pública, a gente tem que considerar. com certeza. Então, dependendo do serviço, Kodama, se eu uso a FADO DEA, para eu conseguir uma nova PA, são meses. Se eu Depende. pego um serviço público, dependendo do local e das licitações, se eu uso uma PA de DEA, eu não tenho um substituto, sabe? Exatamente. Tem essa dificuldade da reposição, demorado, o custo, né, do equipamento, que hoje aí gira em torno de quase 800 a R$ 1.000 cada pá, dependendo a marca, né, do equipamento. A disponibilidade é pequena. Então tem muitas variáveis, né, Guilherme? Muitas variáveis, mas é uma situação para a gente ficar atento, né? Reconhecer que o mecanismo ele não foi violento o suficiente para causar PCR e iniciar ali um trabalho como se fosse uma PCR clínica. E realmente, né, a duração, né, da fase elétrica da parada ali, que você vai pegar o cara em ritmo chocável, é de 3 a 5 minutos. Depois já vai entrar ali na fase circulatória e já vai estar no ritmo não chocável. Então é raro a gente chegar a tempo para isso, né? Raríssimo a gente chegar, é praticamente nula essa possibilidade, né? Ou quando ela acontece, ela é muito, muito, muito rara. E em relação à PCR traumática, né, Guilherme? Agora falando um pouquinho de fato ali da atuação. A toracostomia digital bilateral, hoje, qual seria ali a real indicação desse procedimento? É para toda PCR traumática ou você seleciona o paciente que você vai fazer? Oh, já faz a pergunta com um sorrisinho no rosto, né? Eu tenho uma história engraçada sobre isso, sabe? Porque eu sempre me incomodou essa coisa de atender o paciente vítima de trauma como um paciente clínico. Isso me incomodou antes da TLS 10 e me incomodou antes de eu ter a curiosidade de buscar guidelines europeus. E eu tinha uma ideia aí empírica minha, assim, uma coisa minha, o que a gente não deve fazer, e eu buscava resolver de acordo com a fisiopatologia. E Perfeito. acontecia que na hora que eu fazia a descompressão empírica bilateral, muitas vezes o doente voltava, entendeu? E aí teve um dia que, eu não sei se ele está na live aqui, o Marcelo Carini, eu fazia Fernão Dias com eles, e ele falou, doutor, muita PCR na tua mão de trauma volta. E ele falou, por que o senhor não começa a contar esses casos? E me chamou ele me indicou para um simpósio de trauma. E foi aí que eu falei, se eu for para um simpósio de trauma, eu não posso falar o que eu acho. Sim. Eu preciso buscar evidência na literatura. E aí eu comecei a conhecer um mundo de atendimento de PCR de trauma completamente diferente do ATLS. Lembrando que não tinha saído o ATLS 10 ainda. Então, eu conheci um fluxograma que tratava de... Aí, quando eu vou dar essa aula, programa, o que eu costumo dizer? O que é que o fluxograma atual faz? Ele trata... Nós estamos vivendo o resultado mais agressivo de uma doença, que é a parada cardiorrespiratória. É o final da vida. Sim. Então, a última fase de uma doença é essa. Então, a última fase de trauma ou parada cardiorrespiratória, nós já estamos perdendo o jogo. Entendeu? Qual é a minha visão sobre a abordagem dos fluxogramas atuais que tem resultado, tá? É o seguinte, os fluxogramas trazem o tratamento das principais causas de parada cardiorrespiratória de forma agressiva. Entendeu? Nós estamos perdendo o jogo, então nós vamos jogar com 5 atacantes. Vamos tentar fazer o gol. Então, primeira causa, vamos lá. Opção de via aérea. Bom, considerando que eu já fechei a torneira da hemorragia sanguinante ali, tá? Opção de via aérea. Intubação traqueal, garantir uma via aérea avançada. Ventilação, aí eu vou tratar empiricamente a causa, uma das causas mais comuns aí relacionadas à ventilação, que é o pneumotórax intensivo. Fazer toracostomia bilateral em todos os doentes vítimas de trauma. Por quê? Eu não tenho por que ficar perdendo tempo ali com a dúvida clínica se ele tem ou não pneumotórax. Então, eu vou sim, vou fazer. Eu estou com o doente PCR. Ele está em fase de óbito. Então, eu vou abrir mão de fazer os tratamentos empíricos das causas de parada cardiorrespiratória. Então, intubei, vou fazer a toracostomia bilateral. E hoje em dia eu tenho a opção de fazer a toracostomia digital, né, a descompressão digital,
lembrando, ou então a descompressão, a toracocentese por agulha. Ainda tem essa possibilidade, lembrando que nos pacientes adultos, eu tinha um N aí de aproximadamente 40% quando eu usava o segundo espaço intercostal, antigamente na linha hemiclavicular, eu tinha um N de 40% mais ou menos, onde a agulha não chegava na pleura. Principalmente por conta da conformação da população, que acabou ficando com tecido adiposo um pouco maior. Enfim, tem várias causas, mas eu tinha um N de 40% onde a agulha não chegava. E aí a gente é surpreendido, entre aspas, por uma alteração. E hoje eu faço no quinto espaço, na linha média axilar anterior, no mesmo local do dreno. Perfeito. E eu posso fazer isso com a agulha, bilateralmente, no caso da PCR, empiricamente, sem diagnóstico de pneumotórax, ou então eu vou fazer a descompressão digital, que nada mais é do que eu vou fazer incisão na mesma região do dreno, né? Quinto espaço intercostal, na linha média axilar anterior, vou fazer a dissecção romba digital e vou inserir a pleura. O que eu faço normalmente, Kodama? Porque assim, essas abordagens elas são feitas através da borda superior da costela inferior. Eu sigo o meu dedinho pela borda superior da costela e eu vou dissecando o músculo intercostal até que eu chego na pleura e perfuro ela. Certo? Isso dá para fazer. Às vezes parece, que loucura, mas quando eu faço dessa forma, é possível. E o que eu percebo, Kodama, é que muitas vezes, se você chegou na cena, você acha que aquela vítima é viável, ela não tem lesões aí incompatíveis com a vida, etc., não tem sinais de óbito evidente, a maioria das vezes ela tem retorno da circulação espontânea nesse momento. Essa é a experiência que eu trago. É claro que assim, o meu N de casos não é expressivo, como se fala em literatura, né? Eu não tenho um levantamento disso, mas a maioria das PCRs, na verdade todas as PCRs que eu reverti, elas foram revertidas, se eu não me engano, assim, salvo algum esquecimento, elas foram revertidas no momento da toracostomia bilateral. Então é para fazer. Resumindo aí, é para fazer. Desculpa, eu não consegui só responder sim. É isso mesmo, cara. Objetivo, né? Essa é a provocação. Não, mas eu acho que o objetivo não é responder sim ou não. Exato. Ou não. Tá. Não é mesmo, é para responder aí com toda essa propriedade aí que você colocou pra gente. Perfeito. Meu áudio tá chegando legal aí para você? Tá, o meu tá? Tá perfeito. Tá tudo certo. Beleza. Guilherme, uma outra situação também que as pessoas têm muita dúvida, né, cara? Entrando ainda nessa situação de procedimentos, cara. Estamos chegando. Toracotomia de reanimação, meu amigo. No contexto pré-hospitalar, no contexto intra-hospitalar, faz, não faz, quem que pode fazer, quem que não pode fazer, qual que é a sua experiência com isso, o que tem indicação hoje, o que tem de melhor evidência em relação à toracotomia de reanimação nesses pacientes. E outra coisa, Guilherme, bom, a gente sabe que é uma realidade distante da nossa aqui, né? Mas existem aí serviços até mesmo utilizando, né, ECMO em PCR, enfim, várias situações aí acontecendo, enfim, né, reboa, mas vamos focar aqui naquilo que é possível para nós, vamos dizer assim, né? Toracotomia de reanimação, assim, meu amigo. E aí? Eu fico muito feliz em participar de serviços onde eu consigo considerar o uso do reboa mesmo no Brasil, sabe? Que eu consigo, assim, que eu hoje luto para conseguir colocar no fluxograma e que Sim. eu consigo trabalhar com uma realidade possível, ainda não atual, mas possível. Com certeza é possível. Bom, sim. Kodama, vamos esquecer os tabus e vamos esquecer o que a gente acha. Vamos falar então de evidência, tá? O que é que o ATLS fala? E aí a gente pode falar que o ATLS ele fala de ambiente intra-hospitalar, mas aí eu tomei, como eu sabia que a gente ia chegar nesse momento, eu tomei a liberdade de abrir 11 estudos aqui. Eu estou com 3 telas e 11 estudos abertos. Excelente. Porque eu sabia que a gente ia chegar nesse momento, entendeu? É um tabu, tá? É um tabu, é polêmico, porém, a evidência científica hoje fala que a gente deve considerar, tá? Mas o que é que a gente precisa para considerar? Aí a gente vai entrar num ambiente muito complexo de discussão. Bom, então tem algumas considerações para a gente fazer.
A primeira consideração, né? Bom, vamos falar então do ATLS, para a gente começar. Tá? Em qual momento isso chega? Quando eu falei agora há pouco de um dos novos fluxogramas do ATLS e os fluxogramas antigos europeus tratam as causas da parada cardiorrespiratória de forma agressiva e final, né? Então eu passei pelo A, passei pelo B e agora eu cheguei no C. Quando eu chego no C, a gente vai falar aí de transfusão maciça, ok? E a gente vai falar da toracostomia de reanimação, certo? Desculpa, da toracotomia de reanimação. Então, o que o ATLS me traz? Entubei, o paciente não voltou, fiz a toracostomia bilateral, o paciente não voltou, aí eu vou tratar o C. Vou tratar o C como toracotomia de reanimação. Aí eu tenho duas possibilidades, toracotomia anterolateral esquerda ou a toracotomia bilateral, que é a clamshell, né? Que eu tenho evidências de que é a melhor incisão, a melhor abordagem para esse tipo de situação. Eu consigo acessar mais campos intratorácicos pela clamshell, tá certo? E aí eu tenho alguns objetivos e eu já vou estender, enfim, a minha explicação de quando fazer e quem fazer, mas quais são os objetivos? Eu vou fazer pericardiocentése vertical. Para quê? Liberar o tamponamento cardíaco, que é uma das causas do TCR. Tá? Eu vou controlar os filtramentos intratorácicos, hipovolemia, outra causa de TCR. Eu vou fazer o clamp da aorta abdominal. Isso quem traz também é o fluxograma, não é o Guilherme. Certo? Esse clamp ele pode ser, se eu estiver no ambiente intra-hospitalar, ele pode ser usado em saquinhos, que é alguma pinça vascular apropriada. Eu tenho também a descrição do clamp digital, tá certo? E eu vou fazer com pressão cardíaca interna. Então, eu estou tratando de forma agressiva o C. Beleza. Primeiro, como se fala? Considerações? O que eu preciso? Algumas condições para Condições. Perfeito. Os 4 E's, né? Primeiro, expertise de quem está atendendo. Então, quem está atendendo tem que saber o que está fazendo. Não adianta qualquer pessoa ir lá fazer uma toracotomia de reanimação, que quando abrir o tórax não vai saber o que está fazendo. Certo? E quando eu falo em expertise, eu não falo apenas de cirurgiões, que é mais um tabu que a gente tem aqui no Brasil. Quando eu falo de expertise, eu não preciso ser um cirurgião, eu preciso ter treinamento nesse tipo de situação. Eu tenho um levantamento aqui, com 71, foi publicado no Journal of Trauma em maio de 2011. São 71 pacientes que foram submetidos à toracotomia de reanimação no ambiente pré-hospitalar, tá? E eu tive um retorno de 18% desses pacientes com alta hospitalar. Então, eu cheguei a 20% aí com alta hospitalar. 100% desses pacientes, a causa do PCR era o tamponamento cardíaco. E aí eu tenho um dado interessante, onde eu não tinha nenhum cirurgião na equipe médica. Eu tinha 6 anestesistas e eu tinha 7 emergencistas com treinamento em toracotomia. Então, esse estudo é europeu, é um estudo de atendimento no ambiente pré-hospitalar, onde eu tive a indicação da toracotomia, ela não foi realizada por cirurgião, e eu tive um retorno de quase 20% desses pacientes para casa. Então, se quer uma quebra de tabu maior do que essa, né? Então a gente vê que esse preconceito em torno do procedimento, ele é cultural. Né? Eu tenho indicação, eu tenho evidência científica, por que eu vou poupar esse doente de receber a melhor evidência científica, a melhor tentativa de tratamento? O jogo está perdido já. Aí eu preciso do segundo E, equipamento. Não tem... as evidências mostram, sinceramente, eu tenho alguns casos que eu já vi, vídeos, etc., que a pessoa sai sem equipamento. Mas quando eu falo em evidências, eu preciso considerar os 4 E. Tá? O E da expertise, o E do equipamento. Então, eu preciso ter o equipamento necessário. Tá bom? O outro E é de ambiente. Eu preciso ter para onde levar esse paciente. Não adianta eu fazer uma toracotomia de reanimação, fazer o retorno da circulação espontânea e não ter uma referência
vou chegar, todo mundo vai ficar me olhando e falar, e aí, o que eu faço com esse doente? Então não tem benefício, isso é contraindicação do procedimento. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo que nós estamos conversando aqui é baseado em protocolos, em procedimentos, em evidências. Nada é empírico, eu não vou sair por aí abrindo as pessoas na rua sem mais nem menos. Então, eu preciso ter mais esse E, que é para onde levar aí o ambiente. E o outro é o lapso de tempo, né? Eu preciso ter um ΔT máximo. E aí, esse ΔT máximo, eu tenho diferenças entre protocolos. Nós temos protocolos que falam em até 10 minutos, ou seja, eu vou ter a indicação, se eu tiver um trauma lá de 20 minutos, não está indicado mais a toracotomia. Uma PCR de 20 minutos para o trauma. Quando eu falo... Eu citei um exemplo dessa revisão sistemática com mais de 3.000 pacientes. Para fazer o fluxograma considerado nos pacientes europeus para esse caso, ele levava em consideração para a tomada de decisão do paciente de trauma contuso 10 minutos, do paciente de trauma penetrante 15 minutos. E aí, esse fluxograma especificamente, naquela época, e aí a gente está falando de 2010, 2011, ele não levava em consideração especificamente o pré-hospitalar. Então eu fui buscar evidências que falavam de pré-hospitalar, achei um fluxograma da Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiotorácica, que falava o seguinte: se você está numa PCR traumática, com menos de 10 minutos, né, o paciente parou ali na sua frente, você está a 10 minutos de levar esse paciente para um centro de trauma, que ele é capaz de fazer uma toracotomia de reanimação, você leva. Você vai da intubação orotraqueal, vai ventilando esse doente até o centro de trauma. E aí, se a gente fala em fazer RCP ou não, a gente entra numa seara de uma outra discussão, que é também polêmica. E se você está a mais de 10 minutos, esse fluxograma da cirurgia cardiotorácica europeia fala para fazer toracotomia terceira, assim eu tenho os 4 meses contemplados. E aí, recentemente, no final de 2011, eu tenho a Sociedade Europeia de Reanimação Cardiopulmonar trazendo um guideline que trata da PCR em ambientes diferentes. Assim, como é que ele coloca? Eu esqueci, mas são PCR diferentes do contexto clínico habitual. Então ele fala PCR no gelo, PCR por soterramento por neve, na hipotermia, na hipertermia, e aí a gente entra numa coisa legal, que a gente atende pacientes que estão envolvidos em incêndio, etc. E aí ele coloca o PCR na parada, no trauma também. E quando ele fala em PCR no trauma, nesse momento, ele considera, em 2011, uma opção da toracotomia de reanimação sendo um reboa. E ele coloca especificamente em 2021, tá? Eu acho que eu falei 2011 o tempo todo. Falou. Eu estou falando de dezembro de 2021, ou seja, menos de 6 meses atrás, surge esse guideline europeu que considera todo esse... Isso eu posso disponibilizar para quem estiver assistindo, todos esses procedimentos no pré-hospitalar também. E ele traz um ΔT aí de 15 minutos. E ele, quando fala de tratar o C, o tratamento do A e do B é igual. Tá? Intubação orotraqueal, toracostomia descompressiva bilateral. Quando eu falo do C, ele coloca os 4 E's, mesma coisa. Só que aí, quando ele fala... Porque o que acontece? Quando eu uso o Reboa, ou quando eu faço o clamp da aorta, eu estou direcionando o fluxo. Para quem não sabe, o que acontece? Eu acho que a gente tem bastante pessoas de várias formações, etc. Sim. O que eu tenho? Saindo do coração, aorta torácica, transição toraco-abdominal, aorta abdominal, fazendo irrigação do M corpo para inferior ali. Quando eu faço o clampeamento da aorta torácica, indiretamente eu controlo o sangramento, bem entre aspas, controlo o sangramento na porção inferior e redireciono o fluxo sanguíneo para pulmão, coração e cérebro. Certo? Esse é o objetivo. Pós-carga. O objetivo é manter pós-carga. Exato. O que é o Reboa? O Reboa
É um dispositivo de reanimação, um balão que eu coloco, eu acesso, eu faço uma punção femoral, esse dispositivo é um filete e na ponta tem um balão. Eu posiciono ele na transição tóraco-abdominal, ou na verdade na posição da aorta torácica, e aí eu posso fazer isso de forma empírica, ou eu até posso usar o tórax para me localizar. Eu tenho janelas que mostram aquela região, e quando eu faço a insuflação desse balão, eu também faço o bloqueio do fluxo sanguíneo. Então é como se eu estivesse fazendo a compressão, certo? E aí nesse momento eu consigo trocar a toracotomia de reanimação pelo Reboa e pelo ultrassom, porque daí eu consigo pegar tamponamento cardíaco. E aí que a gente começa, e isso é legal, porque eu trouxe isso para a minha realidade e hoje eu tento lutar para conseguir. Porque imagina o seguinte, eu trabalho em alguns eventos, Kodama, com muita visibilidade, e a gente, né, você também trabalha, muitas vezes, câmeras filmando, às vezes você está na rua, eu já tenho ocorrência com 4 helicópteros em cima filmando. Imagina você abrir o tórax dessa pessoa, com a câmera filmando ali, e você fazendo os procedimentos, etc. Enfim. Ou então, por exemplo, eu trabalho em autódromo, onde eu recebo o piloto dentro de um centro de reanimação no autódromo. Eu faço o procedimento e saio com ele fazendo a reanimação cardíaca interna, com todo mundo filmando e todo mundo em volta. Então isso é uma exposição que se eu conseguir fugir. É claro, se eu não tiver para onde correr, eu vou fazer o quê? Apesar de não é bem assim. Né? A indicação tem que estar muito bem indicado, muito bem respaldado. Mas se eu consigo fugir disso, com um procedimento que é tão eficaz quanto, e eu tenho hoje um guideline, um consenso falando isso, super atual de dezembro de 2021, e eu consigo trazer essa tecnologia, e eu tenho pessoal para fazer, por que não? Entendeu? Então, Perfeito, hoje, cara. sim, eu consigo colocar o Reboa no mesmo patamar ali da toracotomia, dentro desse guideline europeu. Aí você me perguntou sobre o ECMO. Quando eu fui fazer a montagem desses fluxogramas para tentar inserir o Reboa em alguns serviços, e aqui em Santos eu também tento fazer isso, sabe? Inclusive, aqui a gente tem o BIA, que é o balão intraórtico, que o funcionamento dele é diferente, ele é mais usado em cirurgia cardíaca, ele depende de um equipamento maior, enfim. É um pouco mais difícil do que o Reboa para você configurar ele, para você instalar naquela situação. Mas se eu tenho o BIA, eu consegui o Reboa em um passo, né? Sem dúvida. Enfim, quando eu comecei a procurar essas evidências e encontrar, eu também acabei encontrando alguns estudos que falam sobre ECMO. Eu, pessoalmente, Kodama, não encontrei grandes estudos que mostrem muita vantagem em usar o ECMO. Apesar de que assim, eu tenho serviços hospitalares europeus que instalam o ECMO no hospitalar. Certo? Mas, por exemplo, quando eu falo no guideline, e esse guideline de 2021, de dezembro de 2021, que eu não encontrei nenhum mais atualizado, ele nem cita o ECMO. Então, eu acho que o ECMO, neste momento, é uma realidade que ainda não se aplica também ao contexto pré-hospitalar. Até porque, se a gente pensar em casos de PCR, a ECMO ela é muito pouco útil, né? Nesse contexto. Vamos falar de uma hipovolemia. Se eu instalo um ECMO sem controlar o sangramento, está aumentando a perda volêmica, né? Sem dúvida. Então, isso tem que ser melhor pensado ainda, quando eu falo em ECMO. Para quem não sabe, ECMO é a circulação extracorpórea através de membrana, né? Oxigenação extracorpórea através de membrana. É aquele dispositivo que você cateteriza, você pode cateterizar ou uma veia, uma artéria, ou 2 vezes, diferente. Instalar e ele faz a circulação, dependendo da forma que você instalou, e a troca gasosa. Enfim. A instalação dela é mais complexa do que o Reboa, e o Reboa, do meu ponto de vista, e através dos estudos que eu pesquisei, que eu encontrei, ele está mais relacionado com a fisiopatologia do trauma, que é o foco de toda a nossa discussão. Sem dúvida. É muito assunto, Kodama, eu não sei se ficou confuso alguma parte do que eu falei. Eu tentei trazer estatística e guidelines atuais, mas é muito assunto
e tem muita evidência, sabe? Então, se ficou confuso, me perdoe, me peça e eu tento Imagina. explicar de uma outra forma. Ficou confuso, não. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tocou o dedo na ferida, falou muita coisa interessante, com muito embasamento, né? Então, parabéns aí. E para muitas pessoas que nos acompanharam aqui, possivelmente poucos, né? Devem ter a realidade que você tem aí e o conhecimento. Então, é muito interessante a gente falar. Mas, calma, isso não é uma realidade ainda, tá? Eu não tenho essa realidade toda. Mas eu tenho a expectativa de um dia conseguir. Com certeza. Pô, eu digo a sua realidade atual mesmo. Tudo que você já vem fazendo aí, aplicando, né? Eu sei que existe, né, um hiato e algumas outras situações que eventualmente nos impedem, né, de colocar novas tecnologias nos serviços, mas o primeiro passo você já está dando, estudando, colocando as evidências, isso é fundamental. Pô, e o Reboa, com certeza, pensando atualmente, seria aí algo extremamente interessante possuir, né, de fato, e massificar um pouquinho mais o seu uso no contexto pré-hospitalar, porque assim, né, vai fazer uma cateterização da femoral comum. Bom, zona 1, tranquilo, ele vem, né, já pré-marcado ali a distância que em tese você vai insuflar, né, então você não insufla totalmente às cegas, tem a marcação. Zona 1 para sangramento abdominal, zona 3 para sangramento pélvico, né? Então, zona 2 nunca. Quando eu falo empírico, Kodama, eu quero dizer assim, nós temos conformações corpóreas diferentes, né? Sim, sim. E, obviamente, aí o ultrassom, como você bem disse, vem para nos ajudar e facilitar com que a gente erre o menos possível nessas condições, né? Então, Reboa com certeza seria um dispositivo, um equipamento que faria muita diferença. O treinamento, acho que ele é muito mais tranquilo do que a gente pensar em ECMO, né? E até por conta do ECMO não ter uma indicação ainda muito interessante para o paciente traumatizado pensando nessa situação. A fisiopatologia, ela tem mais a ver com rigor do que com ECMO, se a gente for pensar logicamente, né? Totalmente. Você preservando o pós-carga do paciente, mantendo o cérebro e o coração recebendo o fluxo, para você estancar e corrigir aquele problema, né? Seja ele abdominal ou seja ele da pelve, fantástico, fantástico. É algo que realmente faz a diferença, mas infelizmente ainda não é a nossa realidade, né, Guilherme? Infelizmente. Ô, Kodama, recentemente, a gente tá falando em Ribô, em ECMO, mas assim, a gente no contexto nacional ainda tem dificuldade em conseguir sangue do doente, né? Então tem coisas muito antes que a gente tem que pensar, né? Eu ainda tenho uma gama gigante de profissionais especializados que tratam a PCR traumática ainda como clínica, né? Sim. Então, antes de pensar nisso, a gente tem muito caminho ainda, né? Mas é interessante, a discussão é super interessante. Eu recentemente consegui implementar o protocolo de transfusão maciça aqui, eu fiquei extremamente contente de conseguir isso. É um grande passo, assim, sabe? Hoje, se o SAMU entra em contato com a gente e passa um quadro clínico compatível com o adicionamento do protocolo, a gente consegue deixar o negativo na sala já. Perfeito. Isso é um avanço, né? Isso é um avanço enorme, enorme. Se você me falar que está dando sangue total aí, eu vou aí te dar um abraço ainda. Não consigo. Ainda não consigo. Não é só você, tá? Enfim, é uma dificuldade. Mas, cara, só de você conseguir isso, né? E conseguir com o SAMU minimamente te passe essa informação, Guilherme, através aí, né? Dos índices, né? De choque, seja o choque index, seja qualquer coisa que você use aí para tentar formalizar o PTM no seu serviço, já é um grande avanço. O paciente que perde sangue, ele precisa receber sangue, né? Não é soro. Então, isso já... A gente usa o Shock Index e o ABC Score. Perfeito, perfeito. Parabéns, já é um avanço fundamental. Né? Temos aí alguns serviços de dando sangue aí, né? Acho que só o serviço do nosso colega lá do Lucas de Bragança, né? Com essa característica de dar sangue, que seria muito interessante, já pensando em tudo isso que a gente falou. Reboa, mas o principal foi entender que a PCR clínica, ela se trata, e nós devemos tratar ela diferente da PCR, a PCR traumática é diferente da PCR clínica, né? Então, fazer com que as pessoas aí se atentem ao assunto, estudem e busquem a melhor informação, a melhor evidência. Esse aqui é o papel fundamental aqui da nossa live. Eu vi que muitos colegas, né, o professor Wesley falou dos guidelines europeus, são melhores, né? Ele prefere os guidelines europeus. Eu acho que, de fato, o europeu está bem na frente nesse assunto. Então, a minha base também é dos guidelines europeus. Também prefiro, acho eles muito mais
bem elaborados, né? Enfim. E essa é a discussão que precisa ter. Vamos tratar adequadamente a PSR traumática, não confundir isso com o óbito, não achar que o desfecho vai ser ruim, não achar que o esforço vai ser fútil, né? Então, mudar a cabeça, mudar o mindset, né, para atender a PCR traumática é o primeiro ponto. Depois, todo aí nesse algoritmo que você colocou para a gente, garantiu via aérea, fez a toracostomia digital bilateral, né, a toracotomia de reanimação, desde que bem indicada, expertise, equipamento, que é muito difícil de ter, né, tudo isso ao mesmo tempo, esses 4 E's, né? Enfim, às vezes a gente não tem nem finoqueto na sala de emergência, quem dirá na viatura, muitas vezes, para você fazer uma toracotomia adequada, né? Sei que entraram alguns cirurgiões torácicos aqui na nossa live, e, Guilherme, eu acho que fica a última coisa que eu queria falar, né, cara? Você falou, né, das incisões, né? Faz uma anterolateral esquerda ampla ou faz um clamshell, né? Cara, eu acho que pro cirurgião, para aquele colega, né, que não é cirurgião que vai topar fazer isso, talvez a anterolateral, apesar de dar uma menor exposição, ela é um pouquinho mais fácil de se fazer. Qual que é a sua opinião sobre isso para a gente encerrar a live? Kodama, ela é mais fácil sim, tá? Mas a gente também tem evidência para essa decisão, sabe? E a evidência traz que, e eu até vou tentar pegar aqui rapidamente. Enfim, eu posso mandar para as pessoas da live, para quem está acompanhando, não sei se você tem aí esses estudos, mas ela traz que a incisão mais adequada é a clamshell. Com certeza. Porém, eu concordo que, para quem não tem tanta proficiência, né? E quando eu falo isso, talvez eu seja essa pessoa também, tá? Às vezes é mais fácil fazer a anterolateral. Às vezes que eu fiz, eu comecei pela anterolateral e uma outra vez eu tive enfim, a necessidade de ampliar. Mas acho que sim, a resposta é essa. A anterolateral é a mais fácil, porém não é a mais adequada. Perfeito, a exposição é menor, né? Uma coisa que eu quero falar, Kodama, é que assim, na maioria das vezes, os doentes que têm a reanimação de trauma, né, PCR de trauma bem adequadas, eu percebo e assim, as evidências mostram também que eles voltam na toracostomia bilateral. Entendeu? Muitas vezes você não precisa chegar no C. Você consegue resolver ali no B, a gente volta. No B, né? A toracostomia digital bilateral, ela resolve bem, né? Resolve bem. Resolve. Perfeito. Poxa, que... E uma curiosidade é que, assim, a grande maioria, né, perdoa a redundância, dos traumas reanimados por toracotomia, tá, de reanimação, a causa da PCR é o tamponamento cardíaco. Ou seja, talvez se eu pegasse o ultrassom ali e passasse, talvez se eu estou num ambiente pré-hospitalar, eu consiga resolver sem ela. Aí você fala, mas o fluxograma não fala isso. Aí eu tenho que lembrar, Kodama, que os fluxogramas dos protocolos, eles servem para guiar o tratamento. Sim. E eles não são obrigatórios. Se eu estou pensando na fisiopatologia do problema, se eu tenho ultrassom na mão, eu conseguir fazer o diagnóstico, eu posso tentar aquele tratamento de forma adequada. Então eu não tenho os 4 E's. Fiz o diagnóstico pelo ultrassom de um tamponamento cardíaco, por que eu não vou fazer a descompressão pericárdica? Perfeito. Pericardiocentese guiada por ultrassom, meu amigo. Fácil, rápido, seguro, resolve. Você postou esses dias uma pericardiocentese guiada por ultrassom que eu vi. Sim. Na verdade, eu tô junto com o Okamura, que você deve conhecer, a gente está escrevendo aí um capítulo sobre pericardiocentese para o livro da Abramed, né, de ultrassom. E a gente vai falar exatamente sobre isso aí. Mas acho que a gente tem muito a evoluir nesse papo ainda, inclusive sobre ultrassom, né? Está engatinhando ainda, as pessoas precisam se familiarizar muito mais com o equipamento ainda, né? E a acessibilidade dele, infelizmente, apesar de estar muito mais popular, ainda restringe por conta do custo, mas é o presente, né? Não é nem mais o futuro mais, né? Acho que o aluno e o médico que hoje sai sem noção nenhuma de ultrassom, ele já está ficando muito, muito para trás. É um equipamento que realmente faz diferença. O ultrassom não é presente, não é futuro. O ultrassom já é passado. Você me falou isso esses dias e você tem toda a razão. Com certeza. Já era para estar embutido aí no conhecimento, né, Guilherme? Então, sem dúvida. Toda ocorrência, em todo plantão, o meu está comigo, carregado, assim como eu sei que você anda com o seu aí, né? A sua bolsinha do ultrassom. E é uma ferramenta que ela complementa demais o nosso exame, não substitui, mas complementa demais e ajuda a gente a tomar medidas muito mais assertivas, né? Muito mais respaldadas, inclusive, né? Pensando em todo o contexto hoje de que é o atendimento ao traumatizado.
Então, é isso aí. Guilherme, vamos encerrar, já é 10h08, a gente passou até do nosso horário aqui, um bate-papo fantástico. Eu aprendi muito, tenho certeza que o nosso público aqui fiel, né, aprendeu muito hoje. Se você puder disponibilizar todos esses artigos que você citou aí, pelo menos, né, o link para nós, iríamos ficar extremamente satisfeitos. E convido aí todos vocês a seguirem, né, o Dr. Guilherme Ponseti. Para quem ainda não me segue, me seguir. Estou aí, né, com o meu programa Emergência na Prática aberto, então direcionados aí para o público acadêmico, para os médicos que gostam de medicina de emergência. E com certeza esse tema faz parte aí do nosso escopo. E Guilherme, mais uma vez te agradeço. Muito obrigado aí por essa noite fantástica que você nos proporcionou, essa discussão muito rica. E com certeza te convido em breve aí para uma nova live, para uma outra aula. Um grande abraço aí, pessoal. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu, muito obrigado, Codemar. Parabéns. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pelo convite e pelas palavras. Muito bom. Até mais, um abraço pessoal. A todos. Boa noite. Valeu. Até mais. Falou.